Boa tarde, está no ar o Senado Agora. Uma comissão especial do Senado vai sistematizar propostas para a reestruturação econômica do país e o desenvolvimento nacional. O pedido de criação da comissão, vindo das lideranças partidárias da Casa, foi aprovado nesta quarta-feira no plenário. Integrado por juristas, o colegiado irá discutir matérias já em tramitação no Senado e apresentar anteprojetos de lei para a desburocratização da administração pública. Essa fase do ajuste passou, efetivamente. O que nós precisamos cuidar agora é de uma agenda suprapartidária que garanta a previsibilidade, a segurança jurídica, que colabore para retomar os investimentos, que resolvam problemas cruciais como saúde, educação e segurança. Eu acho que de maneira suprapartidária, orgânica, envolvendo a todos, criando uma comissão especial para que ela possa tocar os 26 pontos que se organizam em torno de 3 eixos, eu acho que dessa forma nós caminharemos bem. A Comissão Mista de Orçamento adiou para a próxima terça-feira a votação do relatório da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2016. O relator da proposta reduziu a meta de superávit primário, que é a economia feita pelo governo para o pagamento dos juros da dívida. A meta para o ano que vem havia sido fixada em 2%. Fizemos o adendo, o governo solicitou a revisão aí da meta, nós fizemos o adendo com 0,7. A arrecadação caiu aí aproximadamente 100 bilhões de reais, já nesses primeiros 7 meses do ano. Então o governo trabalhava com uma meta e a realidade fez com que o governo pudesse reavaliar a meta e, evidentemente, nós aqui da comissão e a LDO também reavaliar a meta e num percentual mais realista. A CPI que investiga a venda de sentenças no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais interrogou 4 envolvidos no inquérito da Polícia Federal. Eles são suspeitos de combinarem resultados de julgamento de recursos contra multas milionárias devidas por grandes empresas e corporações. Com liminares do Supremo Tribunal Federal e acompanhados por seus advogados, 4 investigados na Operação Zelotes da Polícia Federal se negaram a responder às perguntas dos senadores. Apesar das evidências em poder da Justiça e compartilhadas com a CPI, Eduardo Cerqueira Leite, Jefferson Salazar, Wagner Oliveira e Lutero Fernandes, envolvidos em tratativas para negociar multas de grandes bancos, mantiveram o comportamento padrão. Desconhecem, nada sabem, não tem nada a ver com as irregularidades do CARF. Nós temos aqui dezenas de páginas com e-mails, com degravações envolvendo o nome do senhor. Eu nunca estive no CARF, nunca fui lá no CARF, não conheço ninguém do CARF, a não ser a pessoa que o Jorge Vitor Rodrigues, porque fomos colegas há muitos anos da Receita. Numa dessas gravações, conversas suas, o senhor trata de cifras em torno de 28 milhões de reais, senhor Salazar. Para o presidente da comissão, as mudanças administrativas introduzidas na estrutura do Conselho não são suficientes para corrigir os desvios. Continua a metade auditores e a metade representantes de empresa. Eu pergunto, como é que um conselheiro do CARF vai julgar uma empresa da qual ele é funcionário? A gente vai precisar de várias outras medidas e muitas delas não é nem administrativamente que devam ser tomadas, são mudanças legais na própria legislação brasileira para que possa a Receita Federal, o Poder Executivo, agir. Fechamento de emissoras de rádio e TV, jornais sem papel para imprimir, censura generalizada. É o que enfrentam os meios de comunicação na Venezuela, segundo o relato do jornalista Miguel Henrique Otero. Ele participou de audiência pública na Comissão de Relações Exteriores. Acusado pela justiça venezuelana de difamar o presidente da Assembleia Nacional, o jornalista teve os bens congelados e foi proibido de deixar o país. Como estava nos Estados Unidos quando a decisão saiu, Miguel Henrique Otero decidiu não voltar à Venezuela
até ter certeza de que não será preso por traição à pátria. A pena de 30 anos. Então, o tema está em que tenho que ter garantias para regressar. Otero disse que a Venezuela vive uma ditadura, criticou o desabastecimento de produtos básicos e relatou a existência de uma crise humanitária. Ele recebeu o apoio dos senadores presentes à reunião. Um resumo dramático de uma situação gravíssima. Nossa pressão política é para que o governo brasileiro saia da inércia em que ele se encontra. Nenhum país que tenha passado por turbulências do campo político procurou tanto o Brasil como a Venezuela tem procurado ultimamente. Vários parlamentares caçados no exercício do mandato, esposas de presos políticos e agora o exemplo de um editor-chefe de um jornal importante da Venezuela. O senador Aécio Neves quis saber se já existe previsão de que observadores da Organização dos Estados Americanos acompanhem as eleições legislativas na Venezuela, marcadas para o dia 6 de dezembro. A Venezuela está em condições de fazer hoje uma eleição que represente, que expresse a vontade livre do povo venezuelano, ou temos que nos preocupar ainda com qualquer tipo de manipulação em relação a essas eleições? Diante da negativa do jornalista venezuelano, por iniciativa dessa comissão, em contato com outras comissões de relações exteriores de outros países vizinhos, uma moção à OEA, para que a OEA, que ainda também não tomou essa iniciativa, possa ela decidir por enviar uma comissão, obviamente saberá fazer as tratativas com o governo venezuelano, mas como uma decisão do organismo, para que nós não percamos essa oportunidade de ver essas eleições acompanhadas adequadamente. Durante a reunião, a Comissão de Relações Exteriores aprovou o acordo internacional que define as regras para o transporte de passageiros e cargas entre o Brasil e a Guiana Francesa pela ponte internacional sobre o rio Oiapoque. Pronta desde 2011, a ponte custou 61 milhões de reais e ainda não foi inaugurada. Há atrasos em obras de infraestrutura do lado brasileiro, como construção do entorno da alfândega, asfaltamento e urbanização. Também falta concluir a ratificação do acordo no plenário do Senado. A Comissão de Agricultura realizou uma audiência pública para discutir o plano de defesa agropecuária do governo federal. Os parlamentares da comissão afirmaram que, apesar do sucesso brasileiro no comércio internacional de commodities agrícolas, o país ainda investe pouco na vigilância sanitária. De acordo com dados da Organização Mundial do Comércio, a participação brasileira no comércio internacional não passa dos 2%. Esta conta se altera quando são considerados apenas os produtos do agronegócio. O país responde por 8% do comércio global. Para a senadora Ana Amélia, este e outros dados aumentam a necessidade de se reforçar as barreiras sanitárias do país. Enquanto tivemos, no ano passado, um déficit comercial, no ano passado, de 1 ponto alguma coisa, nós tivemos no comércio de produtos agropecuários um superávit de 80 bilhões de dólares. Segundo os convidados para a audiência pública, o crescente fluxo de produtos agropecuários entre os países do mundo traz novas ameaças ao país. No plano interno, eles apontaram algumas dificuldades enfrentadas pelo Brasil. A fragilidade na fiscalização das fronteiras e a carência de recursos e pessoal na estrutura de fiscalização. Hoje tínhamos um quadro de 3.700, hoje nós temos em torno de 2.800 e pouco, em que com agravante ainda de que mais de 50% desse pessoal já tem tempo de aposentadoria. Esse mapa me preocupa, tenho colocado muitas apresentações, são os riscos associados às pragas e doenças no mundo e vinculado aos fluxos comerciais que nós temos com esses outros países. Então, as ameaças sanitárias e fitossanitárias estão por todos os lados e a defesa fitossanitária, sanitária e fitossanitária no Brasil, ela tem como missão estabelecer, então, essas barreiras na entrada e gerenciar, através de políticas públicas, as pragas que estão hoje instaladas no Brasil. Para o senador Valdemir Moca, existe uma desproporção entre o que o país lucra com o agronegócio e o que se investe na vigilância sanitária. Só de carne, considerando suíno, ave e carne e o boi, né? Nós exportamos qualquer coisa em torno de 8 bilhões de dólares. E não conseguimos alocar no orçamento da União para vigilância sanitária 300 milhões de reais. O plenário do Senado realizou sessão especial de homenagem à APAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais.
As mais de 2.000 APAES do Brasil atendem pessoas com deficiência intelectual e múltipla, promovem inserção social, educação profissional e também acompanham deficientes no trabalho. A sessão de homenagem no plenário do Senado reuniu alunos, dirigentes e voluntários de APAES. O senador Romário lembrou a história do movimento em defesa da pessoa com deficiência e da permanente luta da instituição contra o preconceito. Se hoje vemos no Brasil pessoas com deficiência trabalhando, competindo no esporte, aparecendo em programas de televisão, isso acontece porque a sociedade mudou. E a APAE teve um papel fundamental nessa conscientização. Vários senadores afirmaram ter compromisso político com as APAES e prestaram homenagem. O símbolo da APAE nos mostra o caminho que devemos seguir. São duas mãos, uma mão, a mão da esquerda, mais baixa, ampara, e a mão da direita, mais elevada, protege. E ambas as mãos reunidas oferecem as condições necessárias para se atingir a inclusão e a autonomia. O deputado Eduardo Barbosa foi presidente da Federação Nacional das APAES por 4 mandatos. Ele lembrou que a homenagem do plenário do Senado faz parte da programação da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, um momento de luta política que este ano tem por tema "A inclusão se conquista com autonomia". Por limitações, às vezes, de expressão, ou uma dificuldade na formulação do pensamento, reduzimos essas pessoas a não ter vontades próprias. E isso, às vezes, acontece dentro do seio familiar e dentro da sociedade. Então, quando a gente coloca o foco da autonomia, é dizendo a todos: a pessoa com deficiência tem querências, tem desejos, ela pensa, ela pode optar e ela pode definir o que é melhor para ela. Elaine Costa, funcionária do gabinete de Romário, fez um agradecimento emocionado da tribuna do plenário. Estou adorando aqui o emprego, recebi no pessoal também. O meu chefinho, ele é tudo para mim, ele é muito especial para mim. Chefe, eu te amo. Eu também te amo. Muito, chefe. Então. Esta edição do Senado Agora está terminando. Voltamos a qualquer momento com mais notícias. Acompanhe em seguida a sessão plenária desta quinta-feira. Boa tarde.